Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre resistência insulínica, sobre diabetes, quais as medidas que você pode utilizar a partir de hoje aí na sua casa para melhorar o controle da sua glicose. Sou a doutora Érica Vidal, cardiologista aqui no Rio de Janeiro, e tenho o propósito de promover saúde e prevenir doenças. Antes de eu falar para vocês das medidas que são importantes, que vão modificar o controle da sua glicose, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações, compartilhe o conteúdo. Quanto mais você compartilhar, mais o algoritmo aqui do YouTube vai entregar o vídeo para mais pessoas e a gente impactar cada vez mais vidas. Vocês são, junto comigo, os responsáveis por divulgação de saúde e redução das doenças. Vou deixar aqui na descrição os outros vídeos que tem disponíveis no meu canal para vocês terem cada vez mais informações para assumirem a responsabilidade sobre a própria saúde. Então vamos lá? Diabetes, a resistência insulínica é um quadro muito prevalente. Você aí já deve ter feito algum exame, se deparado com uma glicose mais alta ou já tem um quadro de diabetes estabelecido e você tem que ter em mente que o remédio sozinho não faz milagre. A gente precisa tomar medidas necessárias para que, caso você já tenha um quadro de resistência insulínica, caso você já tenha o diabetes estabelecido, você facilite a ação dos seus remédios. Então, se você está tomando o seu remédio e mantendo todos os outros hábitos, o remédio não vai ser efetivo. E você não pode culpar a qualidade do seu remédio. Se eu tivesse dinheiro para comprar um remédio mais moderno, mais novo, será que seria suficiente para controlar a sua glicose? Se você mantiver os hábitos ruins, isso não vai ser suficiente. Então, não é o preço do remédio, não é o valor que você paga que está determinando o melhor controle ou não da sua glicose. São os outros fatores que vão ser determinantes para, se você tem resistência insulínica, evitar que você se torne diabético, ou se você já tem diabetes estabelecido, que você controle melhor esse quadro e diminua a probabilidade de você ter os tão indesejados efeitos colaterais do diabetes, que são doença nos olhos, a retinopatia, doença no rim, nefropatia, as doenças cardiovasculares, a doença arterial periférica, o AVC. Então, tem várias doenças, as neuropatias, que impactam a sua qualidade de vida, que podem ser evitadas com simples medidas que você já pode começar a tomar a partir de hoje. Então, como é que você descobre primeiro que você tem resistência insulínica ou se você já é diabético? A gente tem sinais diretos que comprovam isso, que é através do exame de sangue. Então, você vai dosar a sua glicose de jejum, sua hemoglobina glicada, que é o controle da sua glicose nos últimos 3 meses, que vai te dizer se você já tem ou não pré-diabetes ou já tem um diabetes estabelecido. Se você tem uma glicose de jejum acima de 100 até 125, você tem um quadro de resistência insulínica. Assim como sua hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4, isso caracteriza um quadro de resistência insulínica. Se sua glicose de jejum está acima de 126 ou se a hemoglobina glicada está acima de 6,5, isso já classifica um quadro de diabetes. Essas medidas têm que ser repetidas 2 vezes. Nos quadros de dúvidas, a gente faz um teste oral de tolerância à glicose, isso é feito no laboratório, que te dá a glicose, testa qual é a sua resposta dessa carga de glicose no seu sangue. Então, o exame de sangue é uma medida. Tem medidas indiretas que nos mostram que você pode ter quadro de resistência insulínica. É muito comum as pessoas que têm resistência insulínica ter um escurecimento da região do pescoço, das axilas, das virilhas. Então, se você tem aí agora, pode se olhar no espelho, se você tem esse quadro de escurecimento, pode ser um quadro característico de resistência insulínica. Você já tem que começar a procurar ajuda e já instituir essas medidas que eu vou passar para você agora. Então, vamos lá. Então, a gente tem 3 principais medidas que vão te auxiliar no controle dessa glicemia. Primeiro, em relação à sua alimentação. Além da quantidade da comida que você precisa, ou seja, quanto de calorias você precisa para manter o seu corpo vivo. É esse cálculo que a gente precisa ajustar para você comer a quantidade de alimento que você necessita. Então, primeiro, a avaliação da alimentação em relação à quantidade. Quando você consegue regular a quantidade exata que você precisa de alimento, automaticamente você tira os excessos e isso melhora o controle da sua glicose. Além disso, você precisa melhorar a qualidade da sua alimentação. Sobretudo, o excesso de carboidratos simples. Pães, massas brancas, carboidratos simples, doces. Isso em excesso é transformado em gordura e também aumenta a resistência insulínica. Ou seja, seu organismo precisa produzir mais insulina para conseguir pegar esse excesso de glicose que está no seu sangue e colocar dentro da célula.
Daí, isso ao longo dos anos leva a um quadro de resistência à insulina. Então, a alimentação é o primeiro ponto que você precisa otimizar. Geralmente é difícil a gente mudar a qualidade da nossa alimentação de uma hora para outra. Então, o primeiro passo é regrar a quantidade. Então, independente da sua alimentação, seja boa ou seja ruim, o primeiro passo é você ver quanto você precisa de alimentação. Distribuir isso ao longo do dia, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você ir aos poucos e melhorando a qualidade, fazendo pequenas substituições. É muito difícil a gente conseguir mudar os hábitos de uma hora para outra, isso é um processo gradual. Então é muito mais fácil a gente primeiro regrar a quantidade, depois a gente vai regrando a qualidade. Então, de cara, se você já come o excesso de carboidrato, o excesso de doces, começa a cortar esse simples hábito, reduz isso, que você já vai começar a ter um impacto no seu controle da sua glicose. O segundo é em relação ao exercício, sobretudo o exercício aeróbico. Quando a gente faz o treino aeróbico, seja uma caminhada, um ciclismo, uma natação, a gente facilita que a glicose que está circulando no nosso sangue entre para dentro da célula, sem a necessidade da insulina. Ou seja, ele diminui a resistência insulínica. Isso facilita o seu pâncreas, a sua ação da sua insulina no seu organismo. Então, o exercício aeróbico precisa ser colocado na sua rotina. E o que dizem as diretrizes para o melhor controle da glicose? Que esse exercício aeróbico seja realizado de preferência todos os dias. Se você falhar algum dia, que essa falha não seja 2 dias consecutivos. É como se você estivesse tomando seu remédio todos os dias. Assim como você toma um remédio para o seu diabetes, você faz a sua sessão de exercício aeróbico para você melhorar, otimizar o controle da sua glicose. E pode ser 15, 20 minutinhos diários, que já vão ser suficientes para começar a melhorar esse quadro de resistência insulínica e o melhor controle do seu diabetes, se você já tem um diabetes estabelecido. Então, o exercício aeróbico tem que fazer parte do seu tratamento, assim como você toma seus remédios todos os dias. Assim como você vai começar a otimizar a sua alimentação. E o terceiro é em relação ao controle do estresse. Quando a gente está estressado, nós temos uma descarga hormonal, cortisol, adrenalina, que são substâncias que fazem fisiologicamente o aumento da glicose. Ou seja, se você é uma pessoa super estressada, super ansiosa, está com essa carga de adrenalina, de cortisol aumentado no seu organismo, você tem a tendência de ter a glicose alterada e acabar gerando um quadro de resistência insulínica, diabetes ou até agravamento desses quadros já são estabelecidos. Então, o controle do estresse faz-se necessário para você melhorar o controle da sua glicose. Então, você deve estar pensando, pô, doutora, eu me alimento bem, eu faço exercício, mas minha glicose está aumentada. Pode ser o nível de estresse atual que esteja levando a essa piora do seu perfil de glicemia. Então, o controle do estresse faz super necessário. Então, se você não consegue isso por conta própria, você tem que pedir ajuda. Uma terapia cai super bem, pode ser que seja até necessário acompanhamento psiquiátrico, não que você esteja doida para otimizar isso. Tem 2 medidas extras que eu vou falar para vocês que vão otimizar também o controle dessa sua glicemia. Primeiro, em relação ao seu sono. Sono de qualidade melhora a resistência insulínica. Então, você precisa dormir de uma forma adequada para você melhorar metabolicamente, ter o melhor ajuste hormonal para melhorar esse controle da glicemia. Então, a alimentação, o exercício, o controle do estresse e o sono. Essas são medidas primordiais para o controle da sua glicose. Então vamos para uma metáfora, para finalizar aqui a ideia para vocês. Pensa que vocês estão na sua casa fazendo uma faxina. Tem uma pessoa fazendo a faxina na sua casa. Quando você chega, de surpresa, a pessoa está limpando a sala, mas com o tapete ela não tirou, não está varrendo ao redor. Ou seja, ela está fazendo a faxina de uma forma inadequada. Você tolerou isso uma vez, falou, não, tudo bem, cheguei de surpresa, pode estar com mais pressa hoje, vou fingir que eu não vi. Na semana seguinte você volta, acontece a mesma situação. Na terceira semana você fala, pô, agora eu vou pegar essa pessoa, então eu vou chegar de surpresa. Então chegou de surpresa, ela está fazendo a faxina do mesmo jeito. Ou seja, você chega para ela e fala assim, ô Maria, essa sua faxina não está sendo adequada. Porque você está fazendo e o tapete fica ali. Eu esbarro no tapete, a sujeira espalha para a casa toda, a faxina não é durável. E é isso que você está fazendo com a sua saúde. Se você está tomando seu remédio para resistência insulínica, se você está tomando seu remédio já para o seu diabetes estabelecido, mas não está fazendo a faxina, você está esbarrando no tapete, a sujeira está ficando para fora. Então isso não é sustentável. Por isso que eu falei para vocês que remédio sozinho não faz milagre. Então você precisa tomar essas medidas que eu falei para vocês para melhorar o controle da sua glicose,
evitar que você vire diabético caso você já tenha um quadro de resistência insulínica, ou se você controle melhor esse diabetes já estabelecido. Então, se vocês curtiram esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações, compartilhe o conteúdo. Essas medidas simples, para serem implementadas, elas precisam ser conhecidas para você otimizar a sua saúde e prevenir doenças. Não deixe de assistir os outros vídeos, de acompanhar o canal. Estou sempre liberando vídeos para vocês tomarem a posse da saúde de vocês, assumir essa responsabilidade para a promoção de saúde e prevenção de doenças. Até o próximo vídeo, pessoal.